é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela
noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Que bom que nós estamos aqui reunidos mais um dia, primeiro dia da semana. Que bom que você está aqui nessa noite, porque você escolheu a melhor parte. Você escolheu começar a sua semana na presença de Deus. Então, o que nós podemos esperar disso? Que o restante dessa semana será ricamente abençoado pelo Senhor, amém? Eu quero que você levante as suas mãos agora e agradeça ao Senhor pela oportunidade, por você estar aqui neste momento. Porque se nós estamos aqui é porque o Espírito Santo nos trouxe até aqui, amém? E se nós estamos aqui é para louvar, para bendizer e exaltar o nome do Senhor. E agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Fale com o Senhor neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Deus querido e santo, nós estamos aqui diante da Tua presença. Pai, em primeiro lugar, ó Deus, eu quero colocar a minha vida, Senhor, e a vida dos meus irmãos diante da Tua presença. Quero pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades. Pai querido, por tudo aquilo que nós fizemos neste dia, Senhor, que não foi agradável diante do Senhor, meu Deus. Limpa, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, para que o nosso louvor, Senhor, para que a nossa adoração possa chegar diante da Tua presença. Pai querido, nós estamos todos reunidos aqui num só propósito, Pai, que é adorar, glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. E te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Te agradecer pela nossa saúde, pelo pão que o Senhor tem colocado na nossa mesa. Pai querido, pelo privilégio de estar na Tua presença, meu Deus. Porque se nós estamos aqui, porque o Senhor nos amou primeiro. É o Senhor que nos salvou, o Senhor que nos escolheu para estarmos aqui. Então nós te dizemos, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este dia e por esta oportunidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Já que você está aqui, então dedica a sua adoração a Deus. Esquece, deixa tudo lá fora, todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades. Nós sabemos que na segunda-feira é o dia assim, que todo mundo tem tanta coisa para resolver, não é verdade? E às vezes a gente está aqui na igreja pensando como que vai resolver aquele problema de amanhã. Não. Entrega nas mãos do Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Vamos adorar. Glória a Deus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece
a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Posso sentar um minutinho? Eu quero estar lendo para vocês um trecho da palavra de Deus. Eu acho lindo o trabalhar do Espírito Santo. Isso não é a primeira vez que acontece, mas mais uma vez eu vou ler um texto aqui que parece que as coisas vão se casando, sabe? E eu creio que é o Espírito Santo que tem cuidado de nós. É Ele que sempre tem uma palavra de conforto ao nosso coração. Diz assim, está em Romanos 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Eu quero chamar a atenção de vocês para o começo dessa palavra que diz: da mesma maneira o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque muitas vezes nós oramos, nós pedimos a Deus, mas às vezes a nossa oração não chega da forma que deveria. Mas nós temos um querido Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso ajudador, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele transforma a oração da maneira que ela tem que chegar diante da presença de Deus. Eu acho lindo que Jesus, quando subiu aos céus, Ele disse que não nos deixaria órfãos, que Ele deixaria o Consolador, o Espírito Santo, para nos ajudar. E é esse Espírito Santo que nos ajuda todos os dias, nas nossas fraquezas, naquele momento que a gente acha que não vai dar conta, naquele momento que você está passando por uma enfermidade ou algo que tem tirado o teu sono. Pede ajuda ao Espírito Santo, porque Jesus deixou Ele aqui para nos ajudar, amém? Porque Ele nos ajuda no momento que a gente está fraco.
Às vezes tem momentos que você não consegue nem orar. Às vezes você chega diante de Deus e você só chora, só chora. Então aquele choro seu é transformado em oração pelo Espírito Santo diante de Deus. Então quando você não tiver força para orar, chora, mas chora nos pés do Senhor, amém? Porque é Ele que tem o socorro para a nossa vida. Porque às vezes a gente tem mania de chorar para o nosso amigo de trabalho, tem mania de reclamar ou com a mãe ou com o pai. Não, isso só vai causar mais preocupação às pessoas. Às vezes a mãe está ali com tanto problema e você ainda chega diante dela e traz mais problema. Não, chora, chora, ora aos pés do Senhor, porque Ele é o único que pode ajudar a gente. Amém? Vamos adorar o Senhor. E irmã Fátima, você vai louvar hoje? Depois desse louvor, você vem. Pode ser?
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos receber a irmã Fátima. Aplaude o Senhor, igreja. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor. Amém. Vou passar um cantinho para mim. Peraí. Aqui mesmo. A inventa. Saudar os irmãos na paz do Senhor. Vamos ver se vai sair, né? A garganta não tá aquelas coisas não, mas vamos lá. Eu quero cantar assim, louvar o Senhor com esse hino. Ele é velho, mas eu gosto bastante dele. Que diz assim: não se pode matar um crente. Não era esse. Não era esse que eu ia louvar, mas vamos lá. Amém, irmãos? Ele diz assim, ó: não se pode matar um crente, quem é salvo não morre, não. Ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. Roupas alvas tão lindas, tão puras, eles trocam pra vida melhor. Deixa tudo por amor a Cristo, pra viver no mundo melhor. Não, não se pode matar um crente. Jesus não mente, falou assim.
Glória a Deus, aleluia. A morte é uma coisa que todo mundo tem medo, né? Todo mundo fica com medo de morrer, mas aí no hino da irmã Fátima diz: aquele que perde a sua vida por ele, por Jesus, tem sorte, porque a morte não é o fim, amém? Quando a gente partir desse mundo, a gente vai estar lá na glória eternamente com o nosso Deus. E isso é a nossa luta de todos os dias, amém? Eu quero agora estar orando em favor dessas vidas. Hoje tem bastante gente, igual a família da irmã Rosa, hoje não está presente, porque eu acho que eles estão meio doentes lá. Mas vamos estar orando por eles. Vamos estar orando também para o netinho do seu Durval, que está internado. Se você tem alguém para apresentar diante do Senhor, a gente sempre tem alguém. Principalmente agora, parece que o pessoal está ficando tudo doente novamente. E não é só, a gente vê, se não é só do Covid, está aparecendo umas coisas estranhas, umas doenças novas, sei lá. Mas vamos pedir para que o Senhor entre com socorro e que Ele nos ajude a passar por tudo isso, amém? Estenda as suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, nós apresentamos essas vidas diante da Tua presença. Pai querido, crendo no Teu poder, crendo que Tu és um Deus do impossível, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva. Pai querido, muitas pessoas que estão os nomes escritos aqui, Pai, neste caderno, está passando por momento difícil, por momentos de dificuldade, por enfermidades, ó Deus. Pai querido e santo, eu te peço em nome de Jesus, estenda as Tuas mãos de poder e abençoa, Senhor, essas vidas. Visita, Senhor querido, o netinho do Senhor Durval, o Arthur. Pai, em nome de Jesus, coloca o Teu anjo ali do lado dele, Senhor, curando, Pai, aquela pneumonia, aquele bronquite. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos porque nós cremos num Deus de poder, num Deus de milagre. E eu te peço agora, meu Deus, abençoa de maneira especial. Visita também a irmã Rosa, Senhor, toda a sua família. Deus querido e santo, cuida, Deus, deles. Tira todo o mal, toda a enfermidade, toda seta maligna, Senhor. Toda seta de enfermidades que seja destruída agora, em nome de Jesus. Pai querido, nós entregamos tudo nas Tuas mãos e confiamos no Teu grande poder. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor e vamos receber o pastor Ronaldo. A paz do Senhor, irmãos. Pode se assentar. Eu falei para a Célia, mas já? Pois é. Estou feliz de poder estar uma vez mais com os irmãos. Parece que quanto mais a gente se aproxima da volta do Senhor, os dias vão ficando mais trabalhosos, tá? E a gente chegou num período da igreja, e quando eu digo da igreja, é lógico que eu estou generalizando, a igreja de uma maneira geral. A gente percebe que nessa reta final, onde a igreja está caminhando para ser arrebatada, a gente vai percebendo no seio da igreja um movimento, um fenômeno que vai se agravando dia após dia. E que fenômeno é este? Poucos fazendo muito e muita gente não fazendo nada. E aí vai sobrecarregando esses poucos, porque eles têm que se desdobrar e fazer mais e mais, enquanto muitos estão de braços cruzados e servindo a Deus do jeito que dá, do jeito que acha que está bom,
Mas existe uma verdade, e esses dias um texto tocou muito no meu coração. Chorei muito, porque eu estava justamente não me lamentando, mas eu estava tentando achar uma explicação. Porque muitos se desdobram, enquanto outros parece que servem a Deus assim, de boa, né? Enquanto outros sentem o peso desta chamada e deste convite para servir. Então, na verdade, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, nós somos convidados a servir. E o culto é um serviço que a gente presta a Deus. E há um texto, eu até gostaria de ministrar ele hoje, mas é outro texto que eu vou pregar só para justificar a minha fala até aqui. O tabernáculo vai ser inaugurado e os príncipes das famílias, os clãs familiares, resolvem dar uma oferta para o tabernáculo. E essa oferta é dada por cada príncipe de cada família, e cada família ligada a uma tribo. Então são 12 príncipes. E essa oferta é uma oferta espontânea, não é uma oferta exigida. E aí eles decidem o seguinte: o tabernáculo vai precisar de algumas coisas, e eles resolvem entre si, então, ofertarem. E o que eles ofertam? Cada príncipe dá um cavalo. Cada príncipe dá um cavalo para o trabalho do tabernáculo. Cada 2 príncipes dá uma carroça coberta. Então, ao final do recolhimento da oferta, nós temos 12 cavalos e 6 carroças cobertas. E eles entregam essa oferta a Moisés. Ao entregar essa oferta a Moisés, Moisés apresenta diante de Deus, dizendo: olha, essa oferta é dos príncipes e eles entregaram para o trabalho do tabernáculo 12 cavalos e 6 carroças, e as 6 carroças cobertas. Deus fala assim para Moisés: então pega essas carroças e esses cavalos e distribui entre os levitas. E os levitas, eles estão distribuídos entre 3 famílias: a família de Coate, a família de Gerson e a família de Merari. Então, 3 famílias. Essas famílias representam toda a tribo de Israel: Coate, Merari e Gerson. E a fala de Deus para Moisés é: pega e distribui entre as famílias. Moisés pega esses 12 cavalos e as 6 carroças e vai fazer então a distribuição. Aí ele chama a família de Gerson e dá para a família de Gerson 4 cavalos e 2 carroças. Eu fico imaginando quem está na fila. Quem está na fila está pensando o seguinte: eu também vou receber 4 cavalos e 2 carroças. Porque esta é a equação exata para o serviço do tabernáculo. E eu fico imaginando que está todo mundo muito tranquilo, porque aparentemente tudo vai correr bem.
A primeira família recebe então os seus 4 cavalos e as 2 carroças e sai. Moisés chama a segunda família. A segunda família é a família de Merari. E para a família de Merari, Moisés dá 8 cavalos e 4 carroças. Aí eu fico imaginando a família de Coate, dizendo, peraí, não sobrou nada. Não sobrou nada. Tem gente que se saiu muito bem e vai servir a Deus no tabernáculo com o pé nas costas. Encontraram facilidades para servir. Encontraram facilidades para prestar o serviço. Uns mais, outros mais ou menos. Então, 4 cavalos e 2 carroças para Gerson. Para Merari, 8 cavalos e 4 carroças. Aí ele chama a família de Coate. E quem sabe é assim que muitas vezes você se sente. Parece que as coisas para você sempre é mais difícil. Parece que para você servir ao Senhor, parece que pesa mais. Não é como muitos que levam de boa. Parece que para você as coisas são mais pesadas. Deus chama Coate e diz assim para eles: olha, o serviço que vocês vão prestar, as cargas que vocês vão carregar, elas devem ser carregadas nos ombros. Tem hora que pensa. Tem hora que pensa. O que parece um peso hoje, o que aparentemente é com mais dificuldade, saiba que na verdade é um grande privilégio. Por que é um grande privilégio? Ninguém pode tocar no altar do holocausto. Ninguém pode tocar na pia de bronze. Ninguém pode tocar na mesa dos pães da proposição. Ninguém pode tocar no candelabro que está no santo lugar. Ninguém pode tocar na mesa do incensário que está na porta do Santo dos Santos. E ninguém pode tocar na arca do concerto, com risco de morrer. Esse peso, essa responsabilidade, esse carregar no ombro, é um privilégio. Porque eles nunca vão entrar no santo lugar. Aqueles jamais entrarão no santo dos santos. Mas esses que não receberam nenhuma ajuda dos homens, esses vão chegar na presença de Deus e vão prestar o culto a Deus, vão ser intercessores, vão ser oficiais dentro do templo. E aí é um privilégio. É um privilégio. Entendeu, Célia?
Ah, é segredo meu, né? Números capítulo 7. A inauguração do tabernáculo. E aí, ao ler esse texto, eu entendi porque para alguns é tão difícil. Mas mesmo sendo tão difícil, a gente faz com alegria. A gente faz com disposição. A gente arruma agenda onde não tem agenda. A gente arruma espaço onde não tem espaço. E a gente vai servindo ao Senhor. A gente vai servindo ao Senhor. Amém, irmãos? Agora eu vou ministrar. Evangelho segundo escreveu João. Essa história, ou esse assunto que eu tratei até aqui, está no livro de Números, capítulo de número 7, tá? Evangelho de João, e o versículo de número 21. Evangelho de João, capítulo 21. E nós vamos ler a partir do versículo 20. Evangelho de João, capítulo 21, e o versículo de número 20. O discípulo amado, e este livro, é a epígrafe deste texto. Versículo 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Assim que Pedro o ouviu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este homem? Então Jesus lhe respondeu: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Por este motivo tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Este é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que os escreveu. E sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. E se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Jesus está na praia do Mar da Galileia. E essa estada, ou esta é a terceira aparição de Jesus para os seus discípulos, tem um propósito específico. Jesus precisa tratar com Pedro. Jesus não precisa só tratar com Pedro. Jesus precisa restaurar a vida espiritual de Pedro. Porque o que aconteceu com Pedro? Pedro, há pelo menos uns 40 dias atrás, ele havia negado a Jesus. Ele havia dito, para quem o interrogava ou indagava, ele dizia: eu não conheço esse homem. Alguém até ousou a dizer: mas você fala igualzinho a ele. Ou seja, alguém está dizendo para Pedro, falou assim: você é galileu,
a sua fala te condena. Você fala como aquele galileu. E Pedro então o nega. E fica este clima ruim entre os discípulos, entre Pedro e Jesus também está nessa situação. E ele percebe que precisa falar com Pedro. E agora na praia do Mar da Galileia, eles já tomaram o desjejum, né? Jesus opera novamente uma pesca maravilhosa. Os discípulos passaram a noite inteira, não pescaram nada, mas de acordo com uma fala de Cristo, eles então recolhem o texto de João. Vai dizer que são 153 grandes peixes. E Jesus agora, após o desjejum, chama Pedro de lado e saem andando e conversando. E a conversa de Jesus com Pedro é a seguinte: Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, eu te amo. Jesus pergunta por uma segunda vez: Pedro, você me ama? E Pedro já se sente incomodado, porque há pelo menos um mês e pouco ele havia dito que não tinha nada a ver com aquele Jesus. E por 3 vezes ele havia o negado. E Jesus agora pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama? E Pedro agora responde da seguinte maneira: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor sabe que eu te amo. Jesus então dá uma ordem específica para Pedro ao final de cada pergunta e ao final de cada resposta de Pedro. Pedro, você me ama? Pedro responde que sim. E Jesus então diz: então apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez, então apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez, novamente, Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Então percebe-se que Jesus e Pedro, eles estão andando e estão dialogando. Jesus, nessa conversa, a intenção é restaurar a vida espiritual de Pedro, de alguém que negou, para alguém que vai ser um dos pilares da evangelização. Pesa sobre Pedro e também sobre os outros apóstolos fazerem parte de uma grande comissão que revolucionaria a Judéia, Jerusalém, Samaria e alcançaria os confins da terra. Então Jesus está com Pedro caminhando e logo atrás está vindo João. Quando Pedro percebe que João está bem próximo, Pedro chega para Jesus e disse: Jesus, tipo assim, fala só para mim, o que vai ser desse homem aí? Se fosse um palavreado nosso, dos nossos dias, a resposta de Jesus para Pedro seria mais ou menos assim: irmã Teresa, cuida da sua vida. Não te interessa a vida do outro. O que te interessa a vida do outro? Essa é a resposta de Jesus para Pedro. Esquece o João, o meu negócio é eu e você. Tá? Se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Você vai me seguir. E para de cuidar da vida de João. O verso seguinte
vai dizer o seguinte: que se espalhou um boato no meio dos irmãos que João era imortal. Espalha-se um boato no meio dos irmãos que João não morreria até a volta de Cristo. E eu fiquei pensando, indagando, quem espalhou esse boato? Quem espalhou essa, vamos dizer assim, essa fofoca santa, que acaba virando uma lenda urbana entre os irmãos? Todos que olhavam para João lembravam de uma conversa que foi ouvida no meio dos irmãos. E qual era a conversa? Esse sujeito não morre. Esse sujeito não morre. Ao ponto de João, ao escrever o seu evangelho, ele vai detalhar isso. E ele vai dizer: olha, não foi isso que Cristo falou. Cristo não falou que esse discípulo não morreria. O que ele diz é o seguinte: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, ninguém tem nada a ver com isso. Nem Pedro, nem o Ronaldo, nem o Lucas, nem o Ricardo vai cuidar da vida dos outros. Para nós, já é muito cuidar da nossa. Mas o assunto que eu quero tratar com os irmãos não é esse de se tratar da vida dos outros. É a fala de Cristo com Pedro, justificando esta preocupação infundada com a vida de João, que Jesus insere nesse assunto um assunto escatológico. O assunto não é a morte de João. O assunto não é a preocupação de Pedro. O assunto não é o boato que se espalha entre os irmãos. O assunto que Jesus insere é: eu vou voltar. Eu vou voltar. E esse assunto acerca da volta de Cristo passa agora a fazer parte da vida daquela igreja que está surgindo. Toda a motivação, toda a esperança, todo o desejo, toda a coragem desta igreja está vinculada a esta promessa, ou a esta fala de Jesus, que ele voltaria. Mateus vai escrever sobre isso. Lucas vai escrever sobre isso. Marcos também vai escrever sobre isso. Paulo, nas suas cartas endereçadas às igrejas, também vai tratar do assunto a volta de Cristo. Alguns apóstolos, nas suas cartas universais, também vão tratar desse assunto, a volta de Cristo. Haja visto que a igreja do Evangelho Quadrangular Família Global, ela está sustentada em 4 pilares. E um dos pilares na qual esta denominação, esta entidade está apoiada, ele vai voltar. Ele vai voltar. Essa promessa, ou esta fala de que Jesus vai voltar, fez gente lá atrás, lá no início da igreja, abrir mão de tudo. Abrir mão da própria vida. Olha a fala do apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo, a morte é lucro. Muitas das atitudes que essa igreja toma
no propósito de servir a Cristo, está vinculada a esta promessa: Jesus Cristo vai voltar. Essa igreja é martirizada, essa igreja é perseguida, esta igreja, ela sofre primeiro na mão dos judeus, depois ela vai sofrer nas mãos dos imperadores romanos. Mas a cada sofrimento, a cada prisão, a cada açoite, a cada mal querer, a cada situação adversa vivida por essa igreja, dentro dos seus corações e na sua mente estava bem fixada a seguinte promessa: eu vou voltar. E portanto nada importava. Os açoites não tinham o efeito que os algozes queriam. As mortes causadas nos ajuntamentos ali no Coliseu não tinham o efeito esperado. E qual era o efeito esperado? Que esse povo desista de Cristo, desista de ser crente e negue a fé. Por mais que se matava, por mais que se judiava, esta igreja continuava e permanecia crescendo na presença de Deus. Porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Primeira década. Estamos aproximadamente no ano 40. E Jesus não voltou. 10 anos se passaram. E eles continuavam pregando: Jesus vai voltar. Década de 50. Jesus vai voltar. Nada está escrito. As mensagens, as pregações, o anúncio do evangelho, nada está registrado. Mas a igreja continua pregando: Jesus vai voltar. Viagens missionárias são empreendidas. O evangelho sai da Judéia, alcança Jerusalém, sobe para Samaria e alcança os confins da terra. E uma das mensagens que mais se pregava é: Jesus vai voltar. Anos 52, 53. Marcos então resolve escrever o seu evangelho. 20 anos se passaram. E no capítulo 17 ele vai tratar da volta de Cristo. 17 não, 13. Jesus vai voltar. Em seguida, Mateus também vai escrever o seu evangelho. E um dos assuntos, principalmente no finalzinho do livro, é a volta de Cristo. Um grego se converte e se torna também um evangelista. Esse sujeito é médico. E ele vai desempenhar um papel muito importante. Porque ele, além de médico, vai se tornar um historiador. E ele sai a campo pesquisando acerca de Cristo. E ele vai escrever 2 livros: o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos. E no Evangelho ele vai tratar: Jesus Cristo vai voltar. Ano 64. Já temos aí pelo menos 30 anos que Jesus Cristo disse que ia voltar. E até agora nada. Ano 63, na verdade. Pedro vai escrever uma carta. Quem vai escrever a carta? Pedro.
Segunda carta de Pedro, segunda carta universal, capítulo de número 3. Pelo menos 30 anos já passaram. Como é que está a fé dos crentes? Como é que eles estão desempenhando o papel de igreja? Mas muito mais preocupante do que a situação dos crentes, a situação da igreja, é a situação de quem está em volta, de quem é alvo da mensagem desta igreja. A preocupação é com os crentes no primeiro momento, mas a preocupação também é com quem vai ouvir a mensagem. E quem está ouvindo a mensagem também está ouvindo uma segunda mensagem. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. O que será que Pedro está tratando? Versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Versículo 4. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? A igreja está sendo atacada em um ponto específico. Você não falou que Jesus ia voltar? Vocês não pregaram que Jesus ia voltar? Os seus apóstolos não ensinaram que Jesus ia voltar? Os evangelistas que escreveram seus livros não disseram que Jesus ia voltar? Aonde é que está a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. E aí essa criação nós temos que imaginar de duas maneiras. Uma maneira, a criação, tá? Lá registrada no livro de Gênesis. E a outra criação, a que Jesus vai falar com Nicodemos. Importa-te nascer de novo. Tinha um corinho que a gente cantava lá no início da fé. Vocês devem lembrar dele. Foi numa segunda que Jesus tocou-me. Vocês lembram desse corinho? Foi numa terça que Jesus tocou-me. Foi numa terça. Ninguém lembra? Não? Vocês não cantaram, que vocês são a geração mais nova. Lá em 1983, quando eu aceitei a Jesus, cantava-se muito esse corinho. E aí a dinâmica do corinho era o seguinte: quando se cantava a estrofe, foi numa segunda que Jesus tocou-me, todos aqueles que aceitaram a Jesus numa segunda-feira se colocavam de pé. E aí ia de segunda a domingo. E aí naquela época a gente já percebia os frequentadores de culto. Numa terça levantava lá uma meia dúzia de irmãos. Numa quarta, uns 8, 9 irmãos. Numa quinta, 1 ou 2. Numa sexta, um pouquinho mais. Num sábado o número elevava.
Foi num sábado que Jesus tocou-me. Foi num sábado que Jesus tocou-me. Aí levantava uma boa parte dos irmãos que estava no culto. Mas quando cantava, foi num domingo. Todos aqueles que não se levantaram na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, levantava aquela multidão, dizendo: eu aceitei a Jesus Cristo num domingo. E aí virava aquela festa, né? E terminava o corinho. Então esta criação também vai fazer alusão no dia que nós aceitamos a Jesus. Eu, por exemplo, aceitei a Jesus, e os meus pastores na época diziam: Jesus está para arrebatar a igreja. 40 anos se passaram e Jesus não voltou. Jesus não voltou. Pedro então escreve, dizendo: tem zombadores, tem escarnecedores perguntando para vocês: cadê a promessa da vinda? Como que dizendo: mentiram para vocês. Isso foi uma lenda que contaram para vocês. Em outras palavras, os escarnecedores estão dizendo: Jesus não vai voltar para buscar ninguém. Dois anos depois, Pedro é martirizado. Morre. E Jesus não voltou. Em seguida, Paulo é martirizado. E Jesus não voltou. Cá entre nós. Dá para desanimar, não dá? Não dá para desanimar? Então cadê o povo? Cadê o povo que está levando a coisa de qualquer jeito? Cadê o povo que não está nem aí de prestar culto a Deus? E não é aqui não, é no geral. Na nossa congregação, nos domingos, faltam cerca de 60, 70 irmãos. Na Santa Ceia falta muita gente. Tem gente que aparece no culto como se fosse um visitante. Tudo isso é efeito desses escarnecedores, zombadores, e é nos últimos dias que estão dizendo: cadê a promessa da sua vinda? Vocês não falavam que Jesus ia voltar? Anos 70, o templo de Jerusalém é destruído. E essa igreja que estava sendo perseguida pelos judeus, agora ela continua sendo perseguida, mas agora pelo Império Romano. Inclusive é o Império Romano que mata Pedro, que mata Paulo, que mata Tiago. Tiago, na verdade, os judeus. Mas uma boa parte dos apóstolos estão sendo martirizados pelo Império Romano. Ano 80. E Jesus ainda não voltou. Ano 90. E Jesus ainda não voltou. Ano 93. Jesus ainda não voltou. Mas cadê João?
que o assunto, a fofoca que espalharam, é que João não morreria antes de Jesus voltar. Cadê João? O problema não é que João está vivo ainda. O problema é que já tentaram matar João. Pegaram João e jogaram dentro de um tacho de óleo quente. Isso é uma fala minha. Aí ele pediu uma toalha para se enxugar aqui. Aquele tacho de óleo quente não fez nada, não prejudicou em nada em João. É como se ele estivesse tomando um banho de bacia. Aí sabe quando a fofoca toma um corpo maior? Ao ponto de o Império Romano começar a temer esse homem. É jogado num tacho de óleo quente, não morre, e alguém com certeza deve ter soprado. E tem uma conversa acerca desse sujeito aí, que ele não morre enquanto Jesus não voltar. Vamos isolar esse sujeito. Pegam João e levam para a ilha de Patmos. Um pouco antes de levá-lo para a ilha de Patmos, ele escreve o seu evangelho. Mateus, ele vai escrever para os judeus. O evangelho de Mateus é como se fosse um evangelho profético. Marcos, ele vai escrever para os romanos. E o evangelho de Marcos é um evangelho prático. É um evangelho a ser vivido. Lucas vai escrever aos gregos. E o evangelho de Lucas é meio histórico. Vai somar com o Atos dos Apóstolos, que é totalmente histórico. Mas João até então não havia escrevido nada. E agora João resolve escrever. Espera aí, Mateus para os romanos, Marcos, Mateus para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos. E João vai escrever o seu evangelho. E ele escreve para a igreja. Como é que está esta igreja? Perseguida. Como é que está esta igreja? Sofrendo na mão do império. Como é que está esta igreja? Na expectativa da volta de Jesus. Como é que está esta igreja? Com preocupações com os zombadores e também com os escarnecedores. Como é que está esta igreja? Indagando acerca da volta de Cristo. E agora João escreve à igreja. E no capítulo 14, aí eu vou pular. Tá? Tem outros assuntos antes do capítulo 14. Mas no capítulo 14, ele inicia este capítulo dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vocês lembram desse versículo? Se não fosse assim, eu vou teria dito. Mas se eu for e preparar lugar, virei outra vez e os levarei para onde eu estiver, estejais vós também. No capítulo 14, a gente percebe que não é uma pregação de Jesus, como em Mateus, como em Marcos, como em Lucas.
é um diálogo de Cristo. E o diálogo de Cristo é endereçado à igreja. E o diálogo de Cristo está dizendo: olha, eu vou preparar lugar e vou voltar novamente, para que onde eu estiver, vocês estejam também. O apóstolo Paulo diz: se nós esperamos Jesus apenas para essa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Tem gente que quer Jesus só para curar as enfermidades. Tem gente que quer Jesus só para solucionar problemas. Tem gente que quer Jesus só para ter uma semana abençoada. Tem gente que quer Jesus só para benefícios terrenos. Quem quer Jesus apenas para essa vida é o mais miserável de todos os homens. A minha esperança de estar pregando até hoje, de estar envolvido em tantos trabalhos em prol da igreja, é porque eu sei que ele vai voltar. Os pastores que pregaram para mim quando eu aceitei a Jesus, eles falaram com tanta convicção de que Jesus ia voltar, que eu acreditei. Acreditei a tal ponto de também começar a pregar. Há muita reclamação no meio da igreja. Eu não sei aqui, mas por onde eu tenho passado, de que se não fala mais da volta de Cristo. Tem algumas igrejas que viraram impérios nessa terra. Mas a mensagem continua sendo a mesma, irmã Teresa. Jesus Cristo vai voltar sim. Ele vai voltar sim. Vamos imaginar que ele demore mais 20 anos. E alguém me convide para vir ministrar na capela. E se alguém perguntar para mim: ô pastor Ronaldo, o senhor lembra um dia que o senhor esteve lá na capela e o senhor disse que Jesus ia voltar? Já se passaram 20 anos. O que o senhor fala para nós? Daqui a 20 anos, se Jesus não voltar, eu vou continuar dizendo: ele vai voltar. Quando eu tenho essa convicção de que Jesus Cristo vai voltar, a minha vida é pontuada, é norteada com essa esperança. A esperança é de que Jesus vai voltar, e voltando, ele vai arrebatar os seus. Logo, a minha vida tem que ser vivida de tal maneira que agrade esse Cristo. Creia, gente. Jesus vai voltar. E digo mais: a volta de Cristo está mais perto hoje do que em 1983. Ele vai voltar. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos fazer uma oração. As lutas têm sido tantas e tamanhas. E às vezes nós estamos como o profeta Abacuque. Abacuque faz uma oração, e na oração que ele faz, ele diz assim para Deus: até quando?
Até quando o Senhor vai ver a injustiça e não vai fazer nada? Até quando o Senhor vai ver a corrupção e não vai fazer nada? Deus, até quando o Senhor vai ver os pobres sofrendo e o Senhor não vai fazer nada? Até quando, Senhor? E Deus então responde para Abacuque: eu já vou agir. E eu vou agir da seguinte maneira. E aí Pedro vai como que emprestar a fala de Abacuque. Eu vou disciplinar o meu povo. E eu vou usar a Babilônia. Pedro vai escrever e vai dizer o seguinte: já é tempo que comece o julgamento. E o julgamento começa pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, que lugar vai ter o adúltero, o mentiroso, o relaxado? O julgamento começa por nós que estamos aqui. E aqueles que estão levando a coisa de qualquer jeito? Não, isso é outra história. Então é tanta dificuldade nos últimos dias, que tem hora que bate um desânimo. E se não bate em vocês, ergue a mão para o céu. Porque em mim, de vez em quando, bate um desânimo. Ao ponto de eu dizer assim: mas Deus, tá osso, hein? Tá osso, não tá fácil não. Ser crente hoje é ser alienado. Então, com certeza, de vez em quando, o desânimo bate. Mas nós vamos orar nesta noite. E o nosso pedido a Deus vai ser o seguinte: Deus, se eu desanimar, que o Teu Espírito Santo faça uma revolução dentro de mim e desperte em mim novamente o fervor, o amor, o desejo de Te servir mais e melhor. Deus, se porventura eu ouvir falas acerca de que a sua vinda é uma lenda, que eu possa me voltar para a sua palavra e entender que o Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir. E que a minha semana seja vivida de maneira que agrade ao Senhor. E só há um jeito da nossa vida agradar ao Senhor: se nós entregarmos a nossa vida sob a direção do Espírito Santo. Ele sabe melhor do que nós qual a maneira correta da gente viver. Grande Deus e eterno Pai, Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos juntamente com esta amada igreja, Senhor. Deus, é certo, ó Deus, que a promessa da sua vinda está, ó Deus, de maneira cronológica tão distante. Deus, praticamente quase 2000 anos se passaram e o Teu Filho ainda não voltou para nos buscar. Deus, que este tempo de espera, que essa angústia da espera, Senhor, não vire desespero e desânimo, mas pelo contrário, Senhor, que o Teu Espírito Santo encontre liberdade para agir nas nossas vidas e através das nossas vidas, animando, despertando a Deus e nos colocando em posição de vigilância, pois segundo a sua palavra, a sua volta é iminente. E além de ser iminente, ó Deus, ela também é como um ladrão à noite. É num abrir e piscar de olhos. Portanto, cabe a nós estarmos vigilantes, despertos, atentos, e não nos deixar envolver com as coisas deste mundo, mas estejamos inteiramente sendo dirigidos
pelo Teu Espírito Santo, para que o nosso viver, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações e atos sejam inteiramente dirigidas pelo Teu Espírito Santo. Desta maneira entendemos, ó Deus, que estaremos prontos para ir morar com o Senhor e estarmos para sempre com o Senhor. Deus querido, se porventura a morte física visitar algum dos irmãos antes do seu retorno, Deus querido, a nossa esperança, como já foi cantado aqui nesta noite, esta morte física não é o fim. Seremos, ó Deus, ressuscitados e teremos os nossos corpos transformados e estaremos também para sempre com o Senhor. Portanto, Deus, que a palavra do Senhor não se aparte do nosso coração e da nossa mente, e que vivamos o dia de hoje como se Cristo retornasse amanhã. Essa é a nossa oração, agradecidos no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Maravilha, amados. É a realidade, né? É a realidade do cristão, é a realidade de todo aquele que serve a Deus. Continuarmos firmes na nossa propósito, na nossa caminhada, porque Deus não adianta, mas Deus também não tarda. Ele vem no momento certo, amém? Isso vocês podem ter certeza. Senta um pouquinho, eu quero orar aqui pelos objetos. Deus abençoa, meu Pai, as chaves, abençoa, Senhor, os documentos, as fotografias. Dá, Senhor, a Tua bênção, o Teu respaldo sobre cada um, ó Deus, cada vida que aqui está sendo representada, Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E quero agradecer também a vocês aí que nos assistem pela live, né, que Deus venha continuar abençoando gloriosamente a vida de todos vocês, amém? E que vocês tenham uma ótima semana e até quarta-feira, se assim o nosso Deus nos permitir, e eu tenho certeza que Ele permitirá para a glória dele mesmo, amém? Deus abençoe.